Exata. Então, bom dia, gente. Eu sou a Cleo. Hoje eu vou fazer um pouquinho dessa segunda parte aqui. A gente já teve aula, então, sobre células procarióticas, então agora chegou a parte do momento que a gente fala sobre células eucarióticas. Então, eu vou falar um pouquinho da arquitetura, evolução e diversidade, desse tipo celular. Então, para começar fazendo uma comparação, os eucariotos têm estruturas e funções muito mais complexas do que os seres procarióticos em todos os níveis de organização. A começar pelo tamanho. Então, os eucariotos eles são bem maiores, então vão ter um volume de cerca de 1 milhão de vezes maior do que a gente observa nos seres procarióticos. Só que não é só o tamanho que vai definir a complexidade desses seres. Então, os eucariotos eles vão apresentar organelas membranosas, vão ter diversas funções especializadas e, naturalmente, vão ter uma maior complexidade estrutural e funcional também. É, é importante a gente falar que a diferença entre eles também não é apenas estrutural, mas também uma diferença de estratégia evolutiva. Então, é uma oposição entre a simplicidade e a complexidade. Então, células procarióticas elas vão ter uma simplicidade e miniaturização. Isso vai permitir que elas consigam ter um crescimento muito rápido e uma grande adaptabilidade a nichos ecológicos instáveis, justamente porque eles conseguem se multiplicar muito rapidamente. Já para células eucarióticas, é preservado a complexidade. Então, a gente vai ter um maior tamanho e um crescimento, e, consequentemente, um crescimento mais lento. Isso vai oferecer uma grande vantagem em ambientes que são estáveis, mas com recursos limitados, e que as células eucarióticas elas conseguem desenvolver, então, várias estratégias para se adaptar a essas diferentes ofertas de recursos. Então, ambos os seres, eucarióticos e procarióticos, eles vão ser altamente adaptados aos seus ambientes. E é por isso que é injusto a gente dizer que algum ser é mais evoluído do que outro, justamente pelo fato de que eles são só seres que adotaram metodologias diferentes para poder sobreviver, e não que um grupo seja melhor do que o outro. Em relação à origem e evolução desses seres, os microfósseis datam de cerca de 1,4 bilhões de anos atrás para os seres eucariotos, e a gente tem duas hipóteses em relação a como surgiram esses seres. Então, a hipótese clássica é que eles são descendentes de procariotos que são altamente desenvolvidos, e aí nesse meio termo a gente tem os micoplasmas, só que atualmente a gente tem uma diferença estrutural e de complexidade tão grande entre esses grupos que às vezes fica um pouco complicado de dizer que essa seria tipo, a hipótese mais provável. E aí a gente também tem uma hipótese alternativa, que na verdade os seres eucariotos eles evoluíram a partir de uma vida primordial. E os eucariontes primitivos, eles possivelmente eles eram bem mal sucedidos, e apenas após o desenvolvimento de organelas muito complexas, eles se tornaram de fato abundantes. Essa complexidade da arquitetura celular vem principalmente das membranas. Então, a membrana plasmática ela vai estar presente tanto em eucariotos quanto procariotos. Só que existe uma grande diferença de tamanho, né, como eu falei, entre esses dois grupos. Como os eucariotos eles têm um tamanho muito maior, eles vão ter uma menor relação de superfície e volume. Então, se o volume de uma célula cresce muito, a proporção de membrana em relação ao conteúdo dessa célula acaba diminuindo. Ao longo do tempo, aconteceram vários processos de projeções ou invaginações de células eucarióticas. Isso permitia, então, o aumento dessa área superficial sem você aumentar muito o volume. Ou então, no caso, às vezes, nem aumentando de fato o volume. E isso fez com que grande parte, na verdade, das membranas que a gente observa em células eucarióticas são, na verdade, membranas internas. Então, mais de 90% do conteúdo de membranas é dessas porções internas que vão estar distribuídas entre organelas membranosas. Além disso, as membranas vão permitir o processo de endocitose, que é quando uma membrana plasmática ela vai englobar o meio externo e também vai permitir a gente capturar partículas maiores, como bactérias inteiras, o que seria, no caso, bem diferente do que a gente observa em seres procariontes, e também permite o processo de exocitose, que é um mecanismo de secreção de substâncias. Outra coisa muito importante que a presença de membranas internas permitiu, é, com a formação das organelas, foi a formação do núcleo. É a organela mais visível e é o grande repositório da informação genética da célula. E como grande função, ele permite a gente armazenar o nosso DNA no formato de cromatina, que é o complexo de DNA e proteínas, de uma certa forma enovelado.
E só para a gente ter uma noção da importância do nosso núcleo, uma célula humana, por exemplo, tem 700 vezes mais DNA do que uma E. coli, que é, no caso, uma bactéria, né? Então, essa função do núcleo de manter compartimentalizado uma questão tão importante para a manutenção celular é realmente muito relevante. Outra função do núcleo é permitir o processo de transcrição de uma forma mais compartimentalizada. Então, é no local onde o DNA vai ser transcrito em RNA e onde esse RNA vai ser processado para poder ser transportado de fato para o citoplasma. Além disso, o núcleo ele apresenta o envelope nuclear, que é uma membrana dupla, que tem vários poros que vão funcionar como portões que vão verificar o que que entra e o que que sai dessa organela que é tão importante. Então, ela vai regular o trânsito de proteínas e RNA entre as regiões do núcleo e do citoplasma. Além disso, dentro dessa organela, a gente também tem um nucleolo, que é uma região muito densa de DNA, em que acontece a síntese de ribossomos. Então, a gente vai ter vários genes para RNA ribossômicos nessa região, e os ribossomos que são produzidos, eles vão ser exportados para o citosol, onde eles vão, de fato, ser montados para o processo de tradução, de proteínas. Junto, bem pertinho do núcleo, a gente encontra, no caso, o retículo endoplasmático e logo depois o complexo de Golgi. Então, É, em relação ao retículo endoplasmático, a principal função dele é a modificação e transporte de proteínas e também a secreção de proteínas ligadas a membranas. Então, o retículo endoplasmático, ele foi, na verdade, dividido em duas porções. A porção rugosa, em que a gente vai ser responsável pela síntese de proteínas, que vão ser destinadas à secreção, ou aquelas que vão estar ligadas a membranas. Então, ele é chamado de rugoso justamente porque ele tem uma série de ribossomos acoplados a essa porção membranosa. A gente também tem um retículo endoplasmático liso, que vai ser, no caso, responsável pela síntese de lipídios. E grande parte dessa síntese de lipídios vai estar ligado à próxima organela, que é chamada de complexo de Golgi, ou complexo Golgiense. E essa organela vai ser responsável, então, pelo processamento e empacotamento das proteínas. Outra organela muito importante das células eucarióticas, e que acho que é a organela mais bonita que existe, são as mitocôndrias. Elas vão ser organelas responsáveis pela respiração celular, no caso de metabolismo aeróbio. é, Vai estar presente em quase todos os eucariotos. E só para a gente ter uma noção da importância dela, existem cerca de 2.000 mitocôndrias por célula, então elas ocupam cerca de um quinto do volume celular. Em relação à estrutura dessa organela, ela vai ter uma membrana externa que vai ser lisa e uma membrana interna que vai ser dobrada no formato das cristas. O fato dela ter duas membranas faz com que ela tenha o espaço entre essas membranas, vai ser chamado de espaço intermembranar, e vai também ser um espaço onde vão acontecer algumas das reações importantes relacionadas à função dessa organela. E também a gente vai ter a matriz nessa região interna. Então, essa matriz, ela vai ter várias enzimas, além de ter DNA, RNA e ribossomos próprios. Então, essa característica dela ter componentes, além do fato de que ela também se reproduz por função binária, dentro das células, faz com que a gente talvez comece a pensar que essa organela ela não seja de fato tenha vindo na hipótese endossimbiótica, que é o fato, a ideia de que as mitocôndrias possivelmente elas evoluíram a partir de bactérias gram-negativas, que na verdade elas formaram uma simbiose com algum organismo eucarioto, que era anaeróbico e era primitivo. Então, enquanto a célula eucariótica, nesse caso, estava fornecendo uma certa proteção para o que seria o precursor da mitocôndria, a mitocôndria ela estava fornecendo energia para o ser eucarioto. Então, a grande função é, da mitocôndria é justamente a respiração celular, né? Então, ela vai gerar ATP e esse ATP vai ser utilizado por outros processos biológicos. Outras organelas que a gente tem, eles vão ser formados a partir do brotamento, a partir do aparelho de Golgi, e como grande função, eles vão ter enzimas hidrolíticas que vão ser responsáveis, então, pela digestão de materiais ingeridos por endocitose, ou então pela reciclagem dos compostos celulares. Já os peroxissomos, eles vão ser também envoltos por membrana, eles vão ter enzimas oxidativas. E eles vão acabar produzindo peróxido de hidrogênio nessas reações. E esse peróxido de hidrogênio, ele, geralmente, como a gente pensa em reações oxidativas, a gente pensa sempre em dano. Mas é sempre importante a gente lembrar que
mecanismos de redução e oxidação, eles são mecanismos de sinalização celular. Então, uma das funções assim, dessa organela é a produção de peróxido de hidrogênio, que é um grande sinalizador, e também ele possui a catalase, que vai degradar esse tipo de substância e vai também proteger contra danos oxidativos se ele tiver em excesso. E é importante falar que, no caso das plantas, elas possuem uma certa variação dos peroxissomos, chamados de glioxossomos, que vai estar relacionado ao glioxilato, que é relacionado ao metabolismo de lipídios e açúcares. E aqui é só uma imagenzinha que os lisossomos eles são realmente bem pequenininhos, e os peroxissomos são um pouquinho maiores. Então, outro componente muito importante da estrutura de seres eucarióticos é o citoesqueleto. Então, como função geral, eles vão fornecer o formato da célula, vão estar relacionados à locomoção celular e também à organização e movimentação de organelas. E ele vai ter três componentes principais. A gente tem os microtúbulos, que são aqueles formados por tubulina, e a grande função dele vai ser aquele suporte estrutural e um certo movimento de organelas. Eles também vão compor o chamado fuso mitótico, que é justamente a estrutura que vai separar os cromossomos durante o processo de divisão celular. A gente também possui os cílios e os flagelos, que vão ser apêndices que vão ser utilizados ou para locomoção ou para movimentação de fluidos em um determinado organismo. O outro componente são os microfilamentos, que eles são formados no caso de actina, e como grande função, eles estão relacionados ao suporte mecânico. Então, em relação eles vão interagir com a miosina e o fluxo citoplasmático e formação de protuberâncias e invaginações celulares. E quando a gente está falando em células musculares, a junção de actina com miosina vai formar o processo, né, de contração muscular. Por fim, entre esses dois tipos de citoesqueleto, a gente tem os filamentos intermediários, que vão ser formados de vários tipos diferentes de proteína, e a grande função dele vai estar relacionada ao suporte de carga mecânica. Então, vai estar relacionado, no caso, por exemplo, à resistência celular, como, por exemplo, a creatina que a gente tem na nossa pele. Quando a gente puxa a nossa pele, as nossas células elas não saem da nossa mão, justamente porque existem esses filamentos, né, formados de queratina. E, no caso, essa diversidade de proteínas pela qual eles são formados vão variar bastante entre células e organismos. Quando a gente fala de células eucarióticas, geralmente a gente pensa, né, nas células animais, mas a gente tem que lembrar também das células vegetais. E elas vão ter todas as organelas que a gente já falou, mas elas vão ter algumas coisas extras. Então, por exemplo, o fato de que a parede celular delas é rígida, porque ela é principalmente composta de celulose, que é um polissacarídeo fibroso. A grande função disso é que ele vai fornecer uma grande resistência estrutural para as plantas. Além disso, as células vegetais elas também apresentam vacúolos, que são espaços rodeados por membranas e vão estar cheios de fluido, e eles vão ocupar um grande volume dessa célula. E a grande função dele é porque ele vai armazenar nutrientes, resíduos e pigmentos, e vai ter uma alta concentração em soluto. Então, essa alta concentração de soluto vai fazer com que a célula consiga absorver muita água por osmose, e isso vai gerar um aumento da pressão interna. Esse aumento de pressão interna, consequentemente, gera uma rigidez na planta, que vai ser justamente mantida pelas paredes celulares, que são rígidas. Outra característica das células vegetais é a presença de cloroplastos. Então, semelhantes às mitocôndrias, eles vão converter a energia luminosa em energia química e vão gerar carboidratos. É, da mesma ideia das mitocôndrias, eles provavelmente também evoluíram a partir de um processo de simbiose de um eucarioto não fotossintético. Então, eles surgiram depois que as mitocôndrias já estavam lá a partir, por exemplo, de uma cianobactéria ancestral. Então, a estrutura dele, da mesma forma que a mitocôndria, também tem algumas características interessantes. Então, por exemplo, ele tem duas membranas, uma interna e outra externa, é, mas no caso ele não apresenta cristas. Ele também apresenta uma estrutura chamada de tilacoides, que são vários sacos achatados e empilhados, que vão conter o pigmento clorofila. E esse pigmento é justamente aquele responsável por captar luz e, consequentemente, também fazer toda a cadeia para a produção de ATP. Além disso, os cloroplastos eles apresentam uma região chamada de estroma, que é uma região que contém um líquido interno com várias enzimas solúveis, além de DNA, RNA e ribossomos próprios. Então, essa mesma característica é de uma possível evolução por simbiose. E assim como as mitocôndrias, eles também se reproduzem por fissão binária.
Então, falando agora sobre o surgimento, né, dessas células eucarióticas, o nosso sistema taxonômico, inicialmente, né, ele foi baseado na morfologia geral e nas sequências de proteínas e de ácidos nucleicos. E aí, inicialmente, pensaram em dividir os seres vivos, né, entre três grandes grupos, que eram o grupo dos fungos, das plantas e dos animais. Mas eles perceberam que existia um outro grande grupo de seres vivos que não se encaixava nenhum desses grupos. E aí foi dado o nome deles de protistas. E esse grupo, ele na verdade é considerado a base da evolução dos eucariotos multicelulares complexos. Quando a gente tenta, né, fazer a comparação anatômica entre os organismos vivos e os fósseis, é de se imaginar que os protistas eles estejam aqui presentes como uma base para o surgimento de todos os outros multicelulares. E é interessante pensar, né, que todos esses seres evoluíram em conjunto, porque durante o processo de diferenciação, né, o programa de crescimento, diferenciação e desenvolvimento seguidos pelos animais multicelulares vão fazer com que a gente pense que isso é um indicativo da sua história evolutiva. Então, os embriões dos vertebrados, eles vão compartilhar várias estruturas semelhantes nos estágios iniciais. Então, a gente vai ter, por exemplo, bolsas branquiais em todos esses embriões, e a gente pode começar, então, a pensar numa origem evolutiva comum. E, atualmente, um dos principais desafios é a gente justamente compreender os mecanismos da diferenciação celular dos eucariotos, para a gente conseguir, então, entender também a nossa história evolutiva. E, assim, é a forma com que a gente fecha esse capítulo. E aí, depois tem a parte da Débora.